Meu nome é Estela Purita Vessoni Nunes. Eu sou uma apaixonada por treinamento e desenvolvimento humano e trabalhei em algumas instituições ao longo desses 30 anos aproximadamente, como a Johnson & Johnson, a L'Oréal e Sanofi. Sou mestre em educação corporativa, consultora comportamental e sistêmica e especialista, então, em perfil comportamental, que é uma coisa que eu adoro. Trabalho com psicologia positiva, sou Master Trainer Coach Personal e Professional e Practitioner, e hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar sobre perfil comportamental, né? O perfil comportamental DISC. Bom, e por que é tão importante a gente compreender os diferentes tipos de perfil comportamental? Porque as pessoas, elas são diferentes, e elas são previsivelmente diferentes, tá? Existem vários tipos de mapeamento que a gente chama de dominância cerebral, e como o MBTI, o próprio DISC, enfim, né? Mas eles trazem muitos benefícios. E o que a gente vai falar sobre hoje é exatamente o DISC. E quais são os benefícios que eles nos trazem, né? Esses mapeamentos, né, de dominância cerebral. Primeiro que eles nos proporcionam o autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer, mapear as nossas habilidades, identificar as nossas fortalezas, isso melhora muito a nossa comunicação. É importante também o heteroconhecimento, porque é importante a gente conhecer também o outro, a outra pessoa, como ela funciona, qual é o padrão de comportamento dela, como que ela se relaciona, isso melhora muito os relacionamentos interpessoais, auxilia no gerenciamento de conflitos, em planejamento. Então, o perfil, o padrão de conhecimento, ele traz muitos benefícios. Esses alguns aqui que eu destaquei para vocês. E o que é exatamente o DISC? O DISC, ele é um acrônimo que significa o D de dominância, o I de influência, o S, né, em inglês, established, de estabilidade, e o C de conformidade, que daqui para frente a gente vai falar, em vez de ser conformidade, uma pessoa conforme, não, é uma pessoa analítica. Então, quando a gente falar a letra C, embora no DISC, né, tenha esse, a gente vai falar analítico. Então, esse DISC, ele foi baseado num dos livros, A Emoção das Pessoas Normais, do William Marston, porque até então, a análise de padrão de comportamento era feito mais em pessoas doentes, né? Com algum problema. E, então, passa a ser, então, a ser visto pelas pessoas normais também, é como o William Marston traz o DISC para a gente. E esse mapeamento, para vocês terem ideia, o DISC especificamente, ele é o mais usado no mundo todo. Bom, então vamos explicar um pouco na teoria dos eixos. Então a gente tem aqui, como vocês podem ver, dois eixos. O eixo acima, a gente vê aqui, ó, foco nas pessoas e relacionamentos, necessidade de conexão. E para baixo, o foco nos objetos e nas tarefas, necessidade de significância. E para esse lado direito, a gente tem os introvertidos, que são mais teóricos, têm essa necessidade de segurança, e do outro lado do eixo, nós temos os extrovertidos, práticos, uma necessidade de variação. Então, quando a gente olha aqui os dominantes, por exemplo, que são as pessoas com foco em objeto, em tarefa, e que são práticos e são extrovertidos, então a gente tem o perfil dominante, quando a gente olha no quadrante abaixo do lado esquerdo. São autoconfiantes, firmes, decididos, diretos, audaciosos, certo? Aqui estão os dominantes. Depois nós temos os influentes, que são mais comunicativos, né, extrovertidos, são entusiastas, eles têm foco em relacionamento, pessoas e relacionamento, né, e também a parte de extroversão.
Então, aqui nós temos os influentes. Depois nós temos os estáveis, que são pessoas calmas e pacientes, conservadoras e leais, são bons ouvintes. Então, desse lado esquerdo, nós temos, então, os estáveis. E, por último, os analíticos, são pessoas mais cautelosas, precisas, específicas, lógicas e racionais. Então, tem essa necessidade de segurança. Com isso, a gente compõe o DISC, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês. Então, como identificar esses perfis? Primeiro, os dominantes. Então, vocês já devem conhecer pessoas, e aí, conforme eu for falando, vocês já vão se lembrando das pessoas, né, como elas são. Então, os dominantes, por exemplo, são pessoas rápidas, impacientes, são focadas em objetivos, competitivas, orientada para a superação de metas. Eles têm, os dominantes, a necessidade de dirigir, controlar, e eles desafiam não só a eles mesmos, mas como os outros. Então, vocês aí já devem estar imaginando alguma pessoa que tem esse perfil ou esse comportamento. Muito bem, agora vamos para os influentes. Os influentes são pessoas, como a gente havia falado, comunicativas, são sociáveis, sempre têm um amigo, sempre estão conversando, são pessoas confiantes, são inspiradores, eles motivam as pessoas, eles irradiam otimismo, às vezes até um pouco demais, né? Procuram interagir e verbalizar intensamente, e são pessoas que geralmente causam boa impressão. Então, quando chegam no ambiente, você já logo percebe que é uma pessoa muito alegre, muito influente, gosta de influenciar as pessoas. Os estáveis, como são os estáveis? Gostam de cultivar relacionamento, eles são conciliadores, né? É aquele pessoal do deixa disso, calma, vamos com calma. Esses sim são bem voltados a pessoas, diferentemente do influente, que é voltado para pessoas, mas para influenciar, né? Para realmente fazer com que ele acredite na sua ideia. Os estáveis são mais para servir, gostam de trabalhar em equipes, em atender, e eles são ótimos, eles sempre querem terminar o que eles começam, né? Então, assim, é muito importante isso. Por exemplo, o influente, ele é muito criativo, então ele gosta muito de começar, de dar o startup nas coisas, mas nem sempre ele consegue finalizar, né? Então, por isso que são ótimos os estáveis, que eles têm essa, vamos dizer, acabativa. E, por último, nós temos os analíticos, né? Os analíticos, eles gostam de perfeição em tudo que eles fazem, tudo certinho. Eu até trouxe aqui uma imagem para vocês veem, né? Não tem um M&M's fora do lugar. Necessidade de um procedimento bem definido, busca por informações para tomada de decisão, não é uma tomada de decisão intuitiva. A tomada de decisão do analítico, ela é totalmente baseada em dados, diferentemente, por exemplo, do influente, tá? E tudo com regra definida, é assim que são os analíticos. Bom, nesse breve resumo que eu fiz para vocês, só para vocês terem uma ideia de como funcionam os perfis comportamentais, né? Então, agora vocês conhecem esses 4. Não existem somente esses 4. A gente pode ter um dominante puro, podemos ter um influente puro, podemos ter um estável puro e podemos ter um analítico puro. Mas a gente pode ter, por exemplo, um dominante influente, a gente pode ter um dominante estável, é mais difícil, mais raro, mas existem. A gente pode ter um dominante analítico, assim como a gente pode ter um analítico estável, um analítico influente, um analítico dominante, ou até um dominante influente estável. Vejam como são 4, 25% para cada um. Então, isso é que vai dar o tom. Existem pessoas, às vezes, que têm 30% de dominante, 40% de influente, pode ser um influente dominante, 70% e sobrou 15, 10, 7 para cada um, às vezes, entende? Então, isso a gente só vai ver quando a gente realmente faz o mapeamento do seu perfil comportamental. Aí sim a gente consegue
identificar plenamente. Fazendo um breve resumo aqui para a gente pegar os highlights. Principal medo do dominante é falhar. Ele não quer falhar, por isso que ele é tão assertivo, ele é tão focado em resultado, em tarefa, não que ele não se preocupe com pessoas, mas ele é muito focado em tarefa quando a gente explicou a teoria dos eixos. A motivação dele é o poder e a força. Ele gosta de comandar, ele gosta do poder. O valor dele é a busca de resultados. E a força dele é concluir os projetos, terminar projetos. Ele gosta da entrega, ele gosta do resultado. E aí vocês, como eu tinha falado, já vão pensando aí como é o seu perfil, mais ou menos, que você acredita que seja, e de outras pessoas. Seu marido ou sua esposa, seus filhos, seu líder ou seu liderado. Isso é muito importante para a gente lidar com o comportamento humano. Vamos falar do influente. Qual é o principal medo do influente? Rejeição. Né? Ele precisa ser aceito. Né? Por isso que é muito importante pessoas para ele. A motivação principal dele é o reconhecimento dessas pessoas. E o valor é trabalhar com pessoas e sua força é iniciar projetos. Como eu falei para vocês anteriormente, ele é muito criativo, adora iniciar projetos, mas nem sempre ele tem a força para finalizá-los. Isso é muito importante porque, de todos os estilos, não existe um estilo melhor. Os estilos se completam. E todos nós temos, pelo menos, os 4 estilos. Um pouco de cada um. Então, vai depender de qual a porcentagem que você tem, qual que é o seu dominante perfil, né? O predominante, aliás. E os estáveis? O medo básico dele é a mudança. E a principal motivação é exatamente a segurança. Né? Então, como que motiva ele? É a segurança, ele tem um certo receio à mudança. Ele é muito cauteloso, precisa ir devagar, ele não é de se arriscar, diferente do influente e do dominante. O valor principal dos estáveis são áreas de suporte e serviço, porque eles gostam de atender, de auxiliar e de servir. Muito bem. E os analíticos? O principal medo deles é o conflito e problemas. Por quê? Porque eles são baseados em regras e procedimentos. Isso que os motiva. Ele não vai brigar, eles não gostam de conflito, não gostam. Então, ele não vai discutir com você, ele vai dizer, aqui está na regra, essa é a regra. Ele não está discutindo, nem entrando em conflito com você. Ele está dizendo que tem uma regra e ele está balizado nela. Então, isso é o que o motiva. O valor dele são áreas técnicas e de qualidade, dados, informações. E a força dele são os aspectos técnicos, esses aspectos que a gente diz que são dados e informações. Bom, pessoal, esse é um breve relato que eu fiz para vocês de padrão de comportamento humano. Comportamento humano é muito mais do que isso. Eu espero sinceramente que vocês aproveitem, tenham aproveitado esse breve conteúdo. Eu me coloco à disposição e desejo para vocês um caminho de protagonismo e de confiança. E a gente só conhece e consegue esse protagonismo e essa confiança quando a gente se conhece. Esse autoconhecimento é fundamental. E aí eu queria deixar uma mensagem final dizendo que toda pessoa ela é protagonista do seu próprio enredo. Então, que sejamos, então, esses protagonistas, né? E vamos fazer o nosso próprio enredo, seja ele de life ou seja ele de work. E eu trouxe também, para finalizar, uma frase do John Lennon, que eu acho muito bonita. John Lennon disse assim, quando eu era um Beatle, eu achava que éramos o melhor grupo do mundo. E acreditar nisso foi o que fez de nós o que fomos. Então, vamos acreditar como John Lennon acreditou.
E essa é uma frase minha, que eu queria deixar para vocês, que é: ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Segura a caneta e escreva a sua história. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade.